mais, por favor. Querido Senhor, muito obrigado por estar fielmente com teu povo, com cada um dos teus filhos e com todos juntos. Concede-nos tirar nossos olhos de nós mesmos e poder nos concentrar em nossos espíritos em Ti. Concede-nos a graça de confiar no Teu grande amor, depender de Ti e poder enxergar com nossos espíritos o precioso mover do Teu Espírito nos ajudando, Senhor, nos alimentando, nos nutrindo, fortalecendo nosso homem interior, alumbrando os olhos de nosso entendimento, fortalecendo todo o nosso ser que deixamos nas Tuas mãos. Senhor, se não fosse pelo sangue do Cordeiro, não estaríamos aqui. Nós Te agradecemos que por esse sangue podemos esquecer todo o nosso ser nas Tuas mãos, nos inclinar diante de Ti e esperar Tua preciosa obra, cheia de misericórdia e de fidelidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Gostaria, antes de iniciar uns comentários, que lêssemos alguns versos da palavra do Senhor. Então, vamos primeiramente a Romanos, no capítulo 1. Romanos capítulo 1. Capítulo 1, irmãos. Vamos perceber uma expressão de Paulo nos primeiros versos. Dice Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Depois dessa vírgula, depois da expressão o Evangelho de Deus, então ele faz uma digressão e diz: o qual o Evangelho de Deus foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas, nas Sagradas Escrituras. E aí vem outra vírgula. Depois desta última vírgula, no final do verso 2, aí ele termina essa digressão e continua com o que falou no verso 1. No verso 1 ele terminou com a expressão o Evangelho de Deus. E agora, depois da digressão, ele continua no verso 3 e diz: com respeito a seu Filho. Então, a ideia em continuidade do Espírito Santo é o Evangelho de Deus com respeito a seu Filho. Ou seja, as coisas boas, as boas novas, as boas notícias que Deus tem para nós,
se resume nessa expressão: as boas notícias de Deus, o Evangelho de Deus, com respeito a seu Filho. O Filho de Deus é o conteúdo das boas novas de Deus. O Filho de Deus é o assunto do Evangelho de Deus. E depois, então, faz a primeira grande subdivisão da visão acerca do Filho de Deus no Evangelho de Deus, e diz: o qual, o Filho de Deus, segundo a carne, veio da descendência de Davi. E aí está falando da humanidade, da encarnação do Filho de Deus. E disse: e foi designado Filho de Deus. Foi designado não quer dizer que não era, senão que foi reconhecido publicamente como Filho de Deus. Ainda que se encarnou, ele é o Filho de Deus. Aí está falando que ele é da natureza e da essência de Deus. Agora está falando da divindade do Filho. Foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aí aparece ele como Filho de Deus, Deus, participante da natureza e da essência do seu Pai, e ao mesmo tempo Filho de Davi, ou seja, o Messias que viria por Davi. Já tinha sido anunciado de uma semente da mulher, de uma semente de Abraão, de uma semente de Isaac, de Jacó, da tribo de Judá, de Isaí e de Davi. E vem falando dessa linha na carne, na encarnação. Então aqui apresenta o centro e o tema de Deus no seu Evangelho para nós. Esse é o Filho. E apresenta seu Filho como Deus e como homem. Amém? Então, este é um assunto que vamos procurar ter em conta agora desde o princípio. Agora vamos ver outra passagem que está em Atos dos Apóstolos, já que estamos perto dele. Vamos lá em Atos dos Apóstolos, aquele capítulo inicial, onde se fala da igreja depois de Pentecostes, que é no capítulo 2, verso... mais ou menos poderíamos haver... verso 42, que é aquele mais conhecido de todos, neste respecto aqui. Atos, capítulo 2, verso 42. Aí acaba de mencionar o discurso de Pedro, e depois a reação dos que creram, e depois o começo das práticas normais da vida da igreja primitiva. Então disse: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Menciona estes 4 assuntos nessa ordem: a doutrina dos apóstolos, primeiro; a comunhão, o partir do pão, segundo e terceiro; e nas orações. Outra passagem relacionada com isto se encontra em 2 Coríntios. Vamos lá, 2 de Paulo aos Coríntios, lendo uns versos iniciais para nos localizar, no capítulo 4, verso 5. Lembremos-nos que colocou
Atos dos Apóstolos, pelo Espírito Santo, pela mão de Lucas, autor desse livro, uma ordem naquilo no qual a igreja primitiva, desde seu início, perseverava, e colocou em primeiro lugar a doutrina dos apóstolos, e então a comunhão uns com outros, e o partimento do pão e as orações. Em relação com a doutrina dos apóstolos, diz aqui 2 Coríntios, capítulo 4, verso 5, em consonância com o que limos em Romanos. Paulo foi afastado para o Evangelho de Deus. E o Evangelho de Deus é com respeito ao Filho de Deus. Amém? E agora diz aqui 4:5 da 2 Coríntios, porque não nós pregamos a nós mesmos. Isso que dizem os apóstolos. Aqui está falando Paulo, mas em plural, falando a nome dos apóstolos, vem falando a nome desse ministério. Capítulo 4, verso 1, ele faz menção do ministério do novo pacto que explicou no capítulo 3. E ele diz: tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. A tradução de Reina e Valera em espanhol diz: tendo nós este ministério, o ministério do Novo Testamento, o ministério do Novo Pacto, o ministério do Espírito, o ministério da Palavra, o ministério da justificação, o ministério da reconciliação. Amém? Esse é o ministério dos apóstolos também e dos demais ministros da igreja. Então aí, nesse contexto, é que ele fala: não nós pregamos. Ou seja, o ministério do Novo Testamento não se centra em si mesmo, em nós mesmos, pregando aos apóstolos, pregando aos mestres. São coisas que se tratam no sentido de serviço, mas o que se prega é o que diz aqui: não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Evangelho de Deus com respeito ao seu Filho. Não nos pregamos a nós mesmos, senão a Cristo Jesus como Senhor. E a nós mesmos, e então, e vocês que são? Pois somos vossos servos, por amor de Jesus. Amém? E logo diz: por quê? Porque Deus, que disse: de treva resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, temos pegado 3 passagens-chave do Novo Testamento, mostrando a centralidade de Cristo no Evangelho de Deus e na doutrina dos apóstolos. Amém? Agora, vamos ver uma passagem tipológica acerca disto no Antigo Testamento. Então, vamos regressar lá ao Antigo Testamento. Agora vamos para o livro de Números. Nos primeiros, não no primeiro, mas nos primeiros capítulos de Números, vocês vão ver algumas coisas interessantes aí na tipologia. Vamos no capítulo 4 de Números. Números capítulo 4. Vamos ler desde o verso 5. Números 4, verso 5. Aqui está no contexto das jornadas do povo de Israel pelo deserto. O povo de Israel iba avançando, conduzido por Deus, de jornada em jornada. E cada jornada era um avanço. Às vezes eram tempos agradáveis e outras vezes, obrigado irmão, eram tempos difíceis, mas ainda os tempos difíceis era para aprender lições e seguir avançando.
mas havia em cada avanço de uma a outra jornada uns cuidados do Espírito que aparecem aqui em Números. E vamos ler do verso 5, diz assim, capítulo 4, verso 5 de Números. Quando partir o arraial, é decir, vai deixar uma estação onde estiveram um tempo e daí vão avançar a uma posição mais avançada na próxima estação, depois dessa nova jornada. Quando partir o arraial, aqui aparecem umas instruções de Deus. Arão e seus filhos virão e tirarão o véu de cobrir. Tirarão o véu. Se vai tratar com assuntos que estavam debaixo do véu, detrás do véu. Esse é o tabernáculo. E se vão tomar certas coisas específicas, numa ordem específica, para avançar nessa ordem. Então disse, com ele cobrirão a arca do testemunho. O primeiro assunto em ser tratado com sumo cuidado é a arca do testemunho. E dá umas instruções, diz, e por cima lhe porão uma coberta de peles de animais marinhos, e sobre ela estenderão um pano todo azul, e lhe meterão os varais. Então, o primeiro assunto a ser transportado com cuidado é a própria arca do pacto, ou do testemunho. Aí estavam as tábuas do pacto, que são chamadas também tábuas do testemunho, porque quando Deus faz pacto com nós, Ele está dando testemunha de si mesmo, como Ele é e como Ele vai nos mudar. Agora vem verso 7. Também, essa palavra também é a letra Vav, no hebraico, que significa também I, ou seja, uma continuidade. Primeiro assunto, a arca do pacto. Primeiro assunto da igreja primitiva, a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é o Evangelho de Deus, é acerca de Jesus. Não nos pregamos a nós mesmos, senão a Jesus Cristo. Você dá conta? O Evangelho de Deus ao respeito do seu Filho. Amém? E aí vemos isto representado na arca do pacto no primeiro lugar. A doutrina dos apóstolos é acerca de Cristo. Não nos pregamos a nós, sino a Cristo como Senhor. E aí você vê que essa arca é a que ocupa o lugar primeiro e o lugar central na casa de Deus. Na casa de Deus, no tabernáculo, no lugar santíssimo, era a arca do pacto, com seu propiciatório respectivo acima dela, com seus querubins nos extremos do propiciatório. Essa arca era de ouro e era de madeira. A parte mais interior era de ouro. A parte mais exterior também era de ouro. E a parte que estava entre a de adentro e a de fora era de madeira de acácia. Ou seja, se fazia aquela caixa de madeira de acácia e era revestida por dentro e por fora de ouro. Essas dois materiais, o ouro e a madeira, representam as duas naturezas de Cristo na sua pessoa única. Ele é Filho de Deus, divino, e ele é também humano. Aqui, quando em Romanos fala do Filho de Deus, então fala da sua humanidade, enquanto filho de Davi, e da sua divindade demonstrada na ressurreição, enquanto Filho de Deus. Quanto Filho de Deus, ele é divino. Quanto filho de Davi, ele é humano. Ele é o que está no início e no centro de todo. E no centro
da casa de Deus, que está lá no lugar santíssimo, entronizado no lugar central, é aquela arca. E aquela arca nos fala primeiro da sua pessoa, divina e humana. Aquele ouro por dentro da arca se refere à sua identidade como filho de Deus antes da encarnação. No princípio era o Verbo. Amém? E aquele Verbo se fez carne. Agora tem, depois do ouro de dentro, tem madeira. É a humanidade dele. Amém? Mas ele foi glorificado. E a glória divina apareceu também na sua humanidade. Ele foi ressurreto e visto em glória. E diz: vimos sua glória como do unigênito do Pai. Agora já não tem somente o ouro por dentro, sino também por fora da madeira. Então você vê que o Filho de Deus é Deus, Filho de Deus, Verbo de Deus, pré-existente antes da encarnação, mas que assumiu nossa natureza humana, mas depois disse: Pai, glorifica teu Filho para que teu Filho te glorifique a ti. E então o Filho foi glorificado com aquela glória que ele tinha antes da fundação do mundo, que está representada no ouro. Só que antes da encarnação, esse ouro está por dentro, essa identidade íntima dele como Filho de Deus com o Pai. Depois ele se revestiu de nossa natureza humana e por isso está, depois do ouro de dentro, está a madeira. Mas depois ele foi glorificado na ressurreição e designado como Filho de Deus na ressurreição. Então aquela glória que ele tinha antes, agora Deus lhe deu de novo na ressurreição, na ascensão, na entronização. Mas agora aquele ouro está fora também da madeira, porque ele já foi glorificado. Em nosso caso, nós temos a natureza divina no interior, ainda não temos ela no exterior. Mas quando Cristo seja manifestado em glória, nós também seremos manifestados com Ele em glória e seremos semelhantes a Ele e lhe veremos como Ele é, e a glória da vida dele que agora temos dentro aparecerá também fora. E também seremos transformados com um corpo glorioso. Por enquanto, este corpo nosso é um corpo de humilhação, que constantemente nos humilha. Mas o sangue nos limpa, o Espírito nos fortalece, e um dia o Cristo que mora em nós vai ser manifestado e admirado, como está em Tessalonicenses, também em nós. E aí aquela ouro da arca vai estar fora também. Então essa arca representa o Filho de Deus, enquanto Deus, Verbo com o Pai, e enquanto homem, filho do homem, filho de Davi. As duas naturezas da pessoa do Filho, Filho de Deus e Filho do homem. Ele não é duas pessoas. O Filho é uma mesma pessoa, mas com duas naturezas, a divina e a humana. Mas não só estava a arca no centro da casa de Deus, no lugar santíssimo, sino que acima dela estava o propiciatório. Nesse propiciatório, que era de ouro, também se aspergia o sangue. Ou seja, que esse propiciatório nos fala da obra do Filho de Deus. Assim como a arca nos fala da sua pessoa divina e humana, o propiciatório nos fala da sua morte, ressurreição e ascensão. A morte porque o sangue foi derramado, foi aspergido, mas não foi aspergido somente fora, lá no altar de bronze, sino que esse sangue foi introduzido no lugar santíssimo, porque o Senhor Jesus não somente morreu, sino que ressuscitou, ascendeu e entrou na presença de Deus e apresentou o seu sacrifício, seu sangue. Por isso era rociado no propiciatório.
O sangue não somente era derramado no átrio, no altar de bronze, sino que era aspergido aquele sangue no lugar santíssimo, no propiciatório. Então, por isso esse propiciatório não somente implica a morte, sino também a ressurreição e ascensão, o sacerdócio pleno de Cristo. Então, a arca, com seu propiciatório, nos fala precisamente disso. Da pessoa divina e humana de Cristo e da sua obra na morte, na ressurreição, na ascensão, na intercessão à destra do Pai. Amém? Então vemos essas coisas como as centrais e principais. Sempre que o povo vai avançar de uma jornada em outra, o primeiro cuidado, o primeiro assunto tem que ser a arca do pacto, a doutrina dos apóstolos em relação com Jesus Cristo, com Deus. O assunto de Deus, da trindade de Deus, do verbo de Deus, o Filho de Deus, a encarnação do Filho de Deus, a obra dele, sua obra na cruz, sua obra na ressurreição, sua obra na ascensão, são as coisas centrais do Evangelho de Deus. Por isso, se vocês me querem de novo acompanhar, em 1 Coríntios, capítulo 15, de Paulo, Paulo justamente nos lembra isso que estamos falando aqui. Ele diz em capítulo 15 o seguinte: irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei. Ele tinha já anunciado isso, já creram, já era na igreja em Corinto, mas o Espírito movia ele como a Pedro a manter constantemente esse testemunho. E não somente diante da igreja, sino que a igreja é muito dinâmica. A igreja sempre tem novas e novas e novas gerações. Os antigos têm que ser fundamentados e os novos também, com muita mais razão. Então, disse Paulo, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei. Você necessita o anúncio e a lembrança constante. O qual recebistes e no qual ainda perseverais. Receber e perseverar. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Claro, depois da arca, lá no lugar santo, tinha frente a frente, no norte, a mesa dos pães, no sul, o candeeiro, verdade? Se lembra que depois do véu que separava o Santíssimo do Santo, estava ao norte a mesa dos pães da proposição e ao sul o candeeiro, e na frente o altar de ouro do incienso. Aí você vê, na arca, você vê o Evangelho de Deus acerca do seu Filho, como disse aqui, a pessoa e obra, veja aqui em Coríntios. E por ele, ou seja, por ele Evangelho que recebistes e perseverais nele, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, porque a verdadeira fé é a fé que persevera. Há uma fé que não é do espírito, que é somente uma questão cultural, emocional ou intelectual, sem novo nascimento. É o que Paulo fala, crer em vão. O que Jesus falou, que aquela semente não tinha raiz e brotou e se secou de novo. É aquele nominalismo, sem espírito, algo meramente do homem, da alma e da cultura, não espiritual. Então aqui diz, sois salvos se retiverdes a palavra tal como la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Esse crer em vão é essa esfera de nominalismo meramente externo. Antes de tudo, dice Paulo,
vos entreguei o que também recebi. Que foi? Que Cristo, primeiro assunto do Evangelho, Cristo. Você dá conta? Essa é a pessoa, o Cristo, que estava anunciado e que estava trabalhando, para logo se fazer homem. E agora fala, morreu pelos nossos pecados. Aí está o sangue derramado no altar de bronze, no átrio, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Aí vemos entrando ele na ressurreição, para logo ascender e apresentar seu sacrifício, e aquele sangue ser espargido no propiciatório de ouro, no lugar santíssimo no céu. Você dá conta? Onde está a verdadeira arca, da qual aqui fez Moisés uma figura, é a que vê João no Apocalipse, né? Moisés viu e fez figuras, mas Apocalipse nos mostra os fatos reais, nos mostra a arca, nos mostra o candeeiro, nos mostra a bacia de bronze, etc. Aquele mar de cristal, não? Bom, então vocês veem o lugar aqui no Evangelho de Cristo, sua morte, sua ressurreição. Você dá conta? Comecei por aí, disse o apóstolo Paulo. Vos anunciei e vos lembro o Evangelho, que se persevera nele, sois salvos. De fato, sois salvos, se no Cristo em vão. Crer em vão é não ter crido de verdade, sino somente algo exterior, algo carnal, ou almático, ou cultural, somente, sem novo nascimento. Como muitas pessoas sentam na religião da cristiandade, como disse Pedro, e logo explica Judas que não tem o Espírito. Então tem pessoas que só entram na cultura. Minha vovó, ela era evangélica, ela me levava a ouvir alguns cânticos e pregar algumas coisas, e a pessoa recebeu uma cultura, mas não se encontrou face a face com o Senhor mesmo. É aquele encontro pessoal face a face que fez de Jacó Israel, né? Então, por isso existe isso que está previsto, esse terreno externo de crer em vão, que Jesus falou daquele que crê por algum tempo e logo se afasta, é como aquela apostasia dos que não nascem de novo, sino que são iluminados, no sentido que veem, ouvem, recebem até milagros, mas não passaram a realmente receber o próprio Senhor. Agora, por que estamos falando disto? Nestes dias temos estado compartilhando com os irmãos, especialmente de Saquarema e logo de Búzios, algo relativo com o Filho de Deus, com a Trindade de Deus, com o que é central. Primeiro porque é central, porque é a carga principal da palavra de Deus que Ele coloca em nossos espíritos. E também porque sempre a igreja, ainda que tenha muitos anos, alguns deles, dos irmãos, tem sempre irmãos novos. Então os irmãos mais antigos precisam ser lembrados e os novos precisam ser fundamentados. Então, nestes dias, especialmente nessas duas igrejas que mencionamos, que foi Saquarema, onde estivemos vendo a fé completa e referencial, aquela fé que uma vez foi dada aos santos, e estivemos vendo também um mistério de Deus, que é Cristo, a se cumprir. E então continuamos essa série com os irmãos de Búzios. E dentro do mistério de Deus, o primeiro é o próprio Deus. Então tivemos que anunciar o aspecto de a Trindade no Antigo Testamento. Primeira parte, um preâmbulo. E depois a Trindade no Antigo Testamento, segunda parte, um substrato.
porque antes de passar ao Novo Testamento temos que estar no Antigo Testamento, porque nada novo há no Novo Testamento que não tenha primeiro sido preparado e anunciado no Antigo. Sim, é um Novo Testamento, mas é novo em relação ao Antigo, e o Antigo é que anuncia o Novo, e o Novo se entende com a ajuda do Antigo e o Antigo com a ajuda do Novo. Então, por isso fizemos essa sequência. E a última reunião que tivemos em Búzios, antes de passar ao próprio Novo Testamento, foi nos deter um pouquinho no período intertestamentário, que ainda que a Bíblia não incluyó nenhum livro novo entre Malaquias e os Evangelhos, houve uma espécie de, entre aspas, de silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento, um parênteses, como se fala, de uns 400 anos. Não quer dizer que Deus não fez nada. Nós estivemos vendo o que Deus fez nesse período, e especialmente para que Deus possa se revelar e se dispensar a nós, que é o que Ele vem fazendo desde o princípio. Mas no Antigo Testamento o trabalho era tipológico, era preparatório, era exterior, e no Novo Testamento é um trabalho verdadeiro, em espírito e em verdade, não somente em sombra, não somente em figura ou em alegoria. Então nós temos que ter essa continuidade da preparação, porque o Novo Testamento não está trabalhando com outro Deus distinto que o próprio Deus de Israel. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó é o Deus de Israel, é o Deus de Davi, é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o Deus dos apóstolos, é o Deus de todo o Novo Testamento, é o Deus da igreja, é nosso Deus. Porque o inimigo não quer mostrar, senão que fiquemos confundidos ao respeito dessa continuidade. E especialmente se foi o trabalho do diabo com alguns dos gnósticos, especialmente com Marcião, e depois com os maniqueus, e eles estão falando que o Deus do Antigo Testamento era um demiurgo, e o Pai de nosso Senhor diz que é o Deus verdadeiro, mas outros judaizantes dizem não, que o Deus antigo do Antigo era o verdadeiro, e o Novo Testamento um invento de Paulo, e assim tem muitas acusações. E a nova era é toda aquela velha era do paganismo antigo de novo, e por isso a igreja cada vez vai estar confrontando constantemente na cultura, não somente religiosa, sino que a religião falsa está em todos os aspectos da cultura, dos filmes, da televisão, e os cristãos novos e os velhos também estão constantemente bombardeados, e por isso nós temos que estar afincados, afirmados no que é fundamental, é no próprio Senhor, e temos que conhecer Ele como Ele tem se revelado na palavra de Deus. E por isso agora temos que continuar. Já a última reunião em Búzios vimos o aspecto da Trindade no período intertestamentário, o preparo de Deus para poder continuar seu trabalho desde Israel agora para o resto das famílias da terra. Porque quando Deus escolheu Abraão, Ele fez promessa a Abraão que na semente dele Ele abençoaria as famílias da terra, não somente Israel. Claro, Deus tinha que trabalhar com Israel, tinha que preparar um povo para o Messias de Israel, tinha que treinar a humanidade com um povo piloto que foi Israel. Mas o fim não é Israel. Deus usa Abraão para Israel e para as nações. Usa Israel para Israel e para as nações. E o Messias é o Messias de Israel, mas também é luz para as nações. E todo o trabalho de Deus é antes de Israel, durante Israel e depois do período em que Israel é posto temporariamente de lado,
provocado a celos, por ter provocado com idolatria a Deus também a celos, e Deus está trabalhando com a igreja, mas ele tem que terminar esse trabalho com a igreja e continuar seu trabalho com Israel. E nós devemos compreender essa história, compreender as esquinas, a mudança dos tempos, e saber onde temos estado vindo, de onde, por onde, onde estamos e para onde vamos. Então, hoje temos que continuar o que anteontem terminamos vendo na sequência em Búzios. E em Búzios vimos que, dentro dos assuntos do período intertestamentário, Deus preparou a base para o conhecimento de Deus em Cristo. E para que Deus, por Cristo e o Espírito, seja recebido em todas as nações. Por isso o Novo Testamento já não está em hebraico, sino em grego. E o assunto central de tudo isso é o próprio Deus, o próprio Messias. E vimos que o assunto do verbo é o assunto central nesse trabalho de Deus no período intertestamentário. E ficamos aí, mas não entramos no assunto, somente identificamos um ponto do Logos, do verbo, fizemos menção que João entrou nisso, que Paulo entrou nisso, e vimos o lugar-chave de Provérbios, capítulo 8, estabelecido por Deus para poder fazer essa ponte de revelação e de entendimento do Antigo Testamento para as nações da terra. Então agora precisamos entrar já no assunto do verbo com mais detalhe. De tudo que fizemos até agora nesta primeira parte da conversa de hoje, esse é o preâmbulo para entrar no assunto do verbo com mais cuidado. Já não fazer só uma menção rápida, senão permitir que a palavra nos fale de uma maneira mais direta. Então, vamos começar por João. Nos lembramos que João foi o último dos apóstolos que o Senhor deixou para fechar o cânon da Bíblia. Os últimos escritos são os de João, o Apocalipse, o último livro da Bíblia. O último evangelho é o Evangelho de João. As últimas epístolas são as 3 epístolas de João. Com os escritos de João se fecha o cânon da Bíblia, a revelação, aquela fé que havia de ser revelada, a fé que foi uma vez dada aos santos, quando se terminou de escrever a Bíblia. Aí Deus passou essa fé pelos apóstolos à igreja, e nós temos que receber toda ela. Recebimos o Antigo Testamento de Israel, porque Deus escolheu os judeus e revelou a eles a palavra, como diz Romanos 3. Que vantagem tem o judeu? Que eles receberam a palavra de Deus, lhes foi confiada a eles, e outras coisas que também fala Romanos 9, mas Romanos 3 faz menção especial de que o Antigo Testamento foi entregue a Israel. Por isso o cânon é o cânon de Israel. Por isso nós não podemos seguir o cânon tridentino do Concílio de Trento católico romano, da Contra-Reforma, que se fez depois da Reforma para desfazer o efeito da Reforma, que se baseava na Bíblia, colocando a salvação na fé e não nas próprias obras. Então, com alguma razão, algo foi acrescentado no cânon tridentino das Bíblias católicas, mas a quem Deus confiou o Antigo Testamento não foi a Concílio de Trento, foi a Israel. Isso está escrito na Bíblia, capítulo 3 de Romanos. E o Novo Testamento foi confiado às igrejas. A carta foi escrita à igreja em Roma, aos santos em Corinto, às igrejas lá que estavam na Ásia Menor, ou aos companheiros de Paulo. Ou seja, às igrejas foram confiados os escritos do Novo Testamento, e a Israel os escritos do Antigo Testamento. Então, de Israel recebimos o Antigo Testamento deles, e da igreja primitiva recebimos o Novo Testamento. Amém? E vemos como o Antigo e Novo conferem um com o outro.
e se complementam. E um ajuda a entender o outro e o outro a um mutuamente. Então, vamos para João e depois, com a ajuda do Senhor, para Provérbios. Mas gostaria agora sim, e os que não puderam ouvir a parte do período intertestamentário, está gravado e os irmãos vão subir na internet e alguns podem de alguma maneira conseguir uma cópia para que possam fazer esse seguimento. Hoje vamos a tomar já desde algo que se adiantou em Búzios na última reunião. Aqui aparece o conceito verbo já quando chegou a seu ponto máximo de expressão, que Deus estava providenciando que chegasse e Deus aprovou e usou. A palavra verbo, assim como é usada aqui por João, não inventou João. Já tuvo aquele processo de Heráclito de Éfeso, e Platão, e os neoplatônicos, e os estoicos. Mas Deus escolheu essa palavra e colocou em Jesus Cristo. Ontem eu fiz menção de isso, mas hoje quero, por causa dos mais novos, que vocês vejam isso e tenham essa confiança e não fiquem pensando que esse é um assunto somente grego. É um assunto que aconteceu no meio da humanidade, dirigido pela providência de Deus e aprovado por Deus. E o carimbo da aprovação está aqui em Apocalipse 19. Então vamos lá para Apocalipse 19 para ver ao próprio Deus mostrando isto a João no fechamento da Bíblia. Capítulo 19, desde o verso 11. Vi o céu aberto, ou seja, Deus abriu o céu para João. Ele viu o que Deus mostrou. E eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitas diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. Isto é uma revelação celestial. Esta foi a revelação que viu João. Ele viu primeiro isto no céu. Você dá conta? Ele escreveu o Apocalipse a mais tardar no ano 86, porque os escritores da igreja primitiva, como Ireneu, que tinha essas notícias frescas de Policarpo, que foi aquele que ficou fazendo o trabalho que fazia João, quando João morreu, Policarpo de Esmirna ficou fazendo aquele trabalho da obra em lugar de João. E depois, aquela tocha de João que pegou Policarpo, pegou Ireneu. E ele disse, não, que João escreveu este livro nos tempos do imperador Domiciano. E o imperador Domiciano morreu no ano 86. Então, o seguinte imperador, que se chamou de Nerva, ele, como um ato de graça do imperador recém-subido, liberou os presos políticos, e aí João foi liberado. Ele estava na ilha de Patmos, preso, e ele foi liberado, voltou para a Ásia Menor, chegou quando acabavam de matar a espada a Timóteo, que tinha ficado na Ásia, que Paulo deixou na Ásia, e depois quem ficou na Ásia Menor foi João. Então ele escreveu em Patmos o Apocalipse antes do ano 86. E quando voltou à Ásia Menor, ele ficou na cidade de Éfeso, e aí escreveu o Evangelho e as 3 cartas. E ele fala do verbo no Evangelho e fala do verbo nas cartas.
Mas esse verbo que ele fala não é um invento dele, sino que ele viu o uso da palavra verbo de Deus desde o céu aplicado a Jesus Cristo. Pero é curioso que o primeiro que falou do verbo de Deus foi um filósofo de Éfeso, Heráclito de Éfeso. Ou seja que Deus quis que esse filósofo acunhasse essa palavra verbo e fosse depois usada e ampliada e melhorada ao longo do período intertestamentário, para que quando essa palavra já estivesse pronta para ser usada em aplicação ao Filho, o próprio Deus usou essa palavra. Porque, como lembrávamos em Búzios, Deus deu ao homem inventar as palavras. Deus falou: Adão, você que vai dar nome aos animais. Deus não deu nome. Na Bíblia, sim, Deus deu alguns nomes. Diz que Deus a luz cósmica chamou de dia, as trevas cósmicas chamou de noite, a reunião das águas Deus chamou de mares. Ou seja, essas palavras de dia, de noite, de mares, são palavras acunhadas por Deus. E ao homem Deus chamou de Adão, mas Eva já não foi Deus, foi Adão que ele chamou de Eva. E os animais foi Adão que chamou. E o resto das plantas e coisas é o homem que chamou. E as palavras da filosofia e da teologia também é o homem. E às vezes Deus se comunica com o homem com as palavras do próprio homem. Ele fala na linguagem que nós entendemos. Então não fique preocupado que Deus pegou essa palavra que surgiu em Éfeso e se desenvolveu durante o período intertestamentário, como ontem estudamos, e agora o próprio céu carimbou essa palavra, selou e usou para com seu Filho Jesus Cristo. E agora João está usando, depois de Apocalipse, uma palavra que ele aprendeu de Deus. Ele viu aplicada pelo Pai ao Filho essa palavra, que foi dos homens, mas que Deus esperou que chegasse ao ponto certo de significado. E aí disse: este que vocês estão chamando de verbo, é meu filho, é esse verbo. E aí é quando se fez o ponte completo entre o que era em Provérbios 8 a sabedoria divina e o que era nos gregos o verbo. E aí se preparou a evangelização em grego, porque em grego se escreveu o Novo Testamento. Bem? Então, Deus fez esse trabalho. Agora estamos continuando. Aí terminamos ontem. Agora estamos avançando a partir daí. Então voltamos a João capítulo 1. João capítulo 1. Mas falei que temos que ir a Provérbios, só que vamos fazer uma leitura inicial para vocês verem bem. No princípio, e note um assunto, note como começa a Bíblia. Vamos dizer o Antigo Testamento. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Bereshit, ao princípio. Bará, criou. Elohim, Deus, mas em plural, trindade. Terminação plural. Deus, um só Deus, mas um Deus trino. Elohim. Bereshit bara Elohim. Het Hashamajin Vet Ha-Eretz. No princípio criou Deus. Deus Elohim, Deus trino, aos céus e à terra. E agora, no Novo Testamento, começa o Espírito Santo a falar do mesmo jeito, mas mostrar algo que já estava escondido, mas que João empieza a mostrar. No princípio, em arquê agora fala em grego,
no princípio, já não fala Moisés, agora fala João. Moisés escreveu Gênesis, João escreveu o último livro da Bíblia. Lá começa, aqui termina. Então disse, no princípio era o Verbo. E já começa a falar, não que o Verbo começou no princípio. No princípio era. Se o princípio começa neste ponto da linha, e esta linha chega aqui no final, princípio é o primeiro ponto da linha. Mas quando fala no princípio era, está falando que antes do princípio já era o Verbo. O Verbo não começou com o princípio. Ele é o que dá princípio a todo. Ele é o princípio de todas as coisas. Mas ele mesmo não tem princípio. Ele era no princípio era. E por isso diz antes de todas as coisas. Diz Provérbios. Então diz aqui, no princípio era o Verbo. Aí já falou da pré-existência do Verbo antes de todas as coisas, ou seja, na esfera da eternidade e da divindade. Porque só Deus está na esfera da eternidade pura. Então implica a eternidade, divindade. E o Verbo estava com Deus. E aqui já começa a se revelar, como estivemos vendo na Trindade no Antigo Testamento, aqueles versos onde aparece o Filho como Javé Sabaoth, enviado pelo seu Pai, Javé Sabaoth. O Pai enviando a seu Filho, Javé enviador, o Pai enviando a Javé enviado. Vimos isso em várias passagens da Bíblia, especialmente em Zacarias, mas também em Isaías. E disse que esse Filho enviado é o mensageiro do Pai, uma teofania, uma aparição de Deus. Não em toda a sua glória, porque não podiam resistir, mas até onde era necessário e possível nesse momento, segundo a sabedoria e providência divina, que Deus se manifestou. Por isso às vezes parece, não que existe contradição, mas às vezes parece que houvesse contradição na Bíblia. Não há contradição. Não disse, a Deus ninguém viu jamais. Mas também disse que Moisés falava face a face com ele, e que Deus se apareceu a fulano e a ciclano. Não há contradição quando diz que a Deus ninguém viu jamais, no sentido de sua plenitude. Assim como falou para Moisés. Moisés queria ver toda a glória de Deus. Deixa-me ver a tua glória. Que tem que falar Deus para Moisés? A Moisés, não me verá homem, viverá. Não me verá homem. Ou seja, quando ele se aparecia, era só como uma visão ou uma teofania restringida. Não porque ele não seja Deus, nem tenha toda a glória de Deus, senão porque o homem não pode suportar a visão da glória de Deus. Não me verá homem e viverá. Então tive que esconder a Moisés na rocha, tapar com a mão na rocha e só passar rápido a espalda. Ele nem viu a espalda, só viu a mão fechando a ferida da rocha e ficou tremendo, quase morrendo e ao mesmo tempo brilhando. Ficou brilhando, que os outros ficaram espantados só ver o brilho de Moisés. Imagina o de Deus. Nem o sol podemos ver, imagina o Deus que criou milhões de galáxias. Cada galáxia tem milhões de estrelas, e cada estrela promedio é como nosso Sol. Nosso Sol é só uma das estrelas comuns e correntes do universo. E nós nem podemos olhar o Sol, agora queremos olhar a Deus. Quando Deus falou, não me verá homem, viverá, quer dizer que a Deus como Ele é, ninguém viu.
Mas isso não quer dizer que Deus não tenha deixado alguma sinal dele, alguma aparição dele, alguma palavra, alguma visão, e uno se dá conta que se encontrou com Deus, mas não toda a sua glória. Jacó brigou com um misterioso varão, me abençoou e brigava com ele. Depois se deu conta que tinha lutado com o próprio Deus, e disse: via Deus face a face e foi livrada a minha alma, fui salvo, segundo as traduções. Moisés falava face a face com Deus, mas Deus não mostrava toda a sua glória. Então não há contradição quando diz a Bíblia que Deus é invisível e que ninguém viu jamais a Deus. Está falando verdade. Em toda a sua glória, ninguém viu jamais a Deus. Mas que ele se revelou em parte, isso também é verdade. Então não há contradição. Se dá conta? Não há contradição. Agora, esta expressão verbo, que Deus aprovou e escolheu e usou inspiradamente, é muito importante compreender ela. E o principal que foi cocinado no período intertestamentário, para poder a revelação continuar. No princípio era o verbo. Claro, o verbo está dentro de a palavra Elohim. No princípio criou Elohim, mas agora não se vai deter na criação. João, pelo Espírito, se vai deter em Elohim, e em Elohim vai ver o verbo. No princípio, não vou falar ainda que criou, porque antes de criar ele era, mas ele era trino. Elohim é uma terminação plural que depois falou: façamos o homem, desçamos, confundamos, quem vai por nós. Às vezes Deus falava em plural. Por que Deus falava em plural? Porque é um único Deus que é trino, ou seja, que o verbo está com Deus e o Pai e o Filho estão no mesmo Espírito. Isso já João viu dentro da palavra Elohim e voltou ao começo. No princípio criou Elohim. Vamos deixar de criar para uns versos posteriores, né? Verso 2, verso 3 vai aparecer criar, mas antes de criar, quem que era? Elohim. Por que plural? Terminação ine, o plural no hebraico. Por causa do verbo que era com Deus. E aí já começou a falar mais. Por isso fala: façamos. Por que não fala vou fazer? Porque fala: façamos o homem a nossa imagem. Por que Deus não fala minha imagem? Fala nossa imagem, nossa semelhança. Aí João, com luz de Deus, no princípio era o verbo, e o verbo era com Deus. O que quer dizer verbo? É a palavra logos. Por 400 anos foi necessário que passasse para entender essa palavra, assim como muitas outras coisas a própria igreja entendia depois de 400 anos, para depois, nos próximos 300, entender outra coisa mais. Porque a revelação de Deus é maravilhosa. Irmão, precisamos da eternidade para Deus continuar se revelando e se dando a nós, como está escrito. Esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Ou seja, que para conhecer ao Pai e ao Filho no mesmo Espírito, precisamos da eternidade. Aí estamos só no princípio. No princípio era, aí está, era, é pré-existente, mas quem? O verbo que estava com Deus e era também Deus, mas ao mesmo tempo que era Deus, isso se refere à sua essência e à sua natureza, estava com Deus, isso se refere à sua pessoa. A essência divina é uma.
A natureza divina é uma, mas as pessoas são mais de uma. Por isso fala, façamos. Por isso fala, o Verbo com Deus, o Filho com o Pai no Espírito. Então a palavra verbo, que é logos, é uma palavra que implica muitas coisas. Cada palavra implica uma coisa. Se você fala copo d'água, é isto aqui, um copo d'água. Essas são 3 palavras, mas pode falar copo, pode falar lençol, pañuelo, nós falamos de lençol. Uma palavra que se refere a isto. A outra palavra aqui, microfone. Você diz, microfone expressa este aparelho aqui. Bíblia, este livro aqui. Mesa, câmara. Cada palavra se refere a algo. Mas existe uma palavra que expressa a plenitude de Deus. Lençol fala de um pedaço de trapo aí para limpar o suor e outra coisa mais. Mas quando Deus quer se pronunciar a si mesmo com fidelidade, Ele se conhece a si mesmo. Nesse autoconhecimento, Deus gera de si mesmo uma imagem dele que é igual a Ele, mas que não é gerada no tempo, porque Ele não começa a se autoconhecer, Ele eternamente se autoconhece. Então, a geração do Verbo não é geração no tempo, não é criação. O Verbo é gerado quando Deus se autoconhece. Ele gera uma imagem de si, mas Ele não gera isso no tempo, porque Ele não começa a se autoconhecer, mas Ele se autoconhece. Ou não? Deus não se autoconhece. Ele se autoconhece, por isso Ele fala, eu sou o que sou. Ele sabe quem Ele é, por isso Ele fala, o que sou. Mas quando Ele se revela, diz, eu sou o que sou. Esse o que sou é o Deus que se conhece. E esse eu sou o que sou é a imagem que Deus expressa de si. Deus, para poder se declarar, se tem que conhecer. Entende? Então, há uma palavra que não fala de alguma coisinha, sino que é a palavra que expressa a Deus como Deus é. Então, Deus, antes de se declarar ante a criação, Ele se conhece ante si mesmo. Então, Deus se autoconhece, e no autoconhecer eterno de Deus é gerada não em tempo, nem na criação, sino na própria eternidade, a autoimagem de Deus. Deus se conhece a si mesmo perfeitamente. Vamos colocar aqui o irmão, vamos colocar Mauro. Onde que está Mauro? Mauro. Vamos colocar Mauro aí. Vamos ver, coloca em pé Mauro, só para que os irmãos tenham a ideia clara. Aí está Mauro. Então, Mauro, qual é teu nome? Você sabe que é Mauro? Onde você nasceu? Aruama. Você é casado, solteiro? Ah, é casado. Ah, tem 3 filhos. Ok. Você se dá conta que Mauro se conhece, hein? Ele sabe qual é o nome dele, que ele é casado, que ele é de Araruama. Ou seja, que Mauro tem de si mesmo uma imagem. Pode sentar, Mauro, obrigado. Só para lembrar. Então, Mauro conhece a Mauro. Então existe o Mauro que se conhece e o Mauro conhecido. Existe
a imagem que Mauro tem de si, e existe aquele que tem essa imagem. Mauro tem uma imagem de si. Existe Mauro que tem sua autoimagem, e existe a autoimagem de Mauro. Então, a autoimagem de Mauro, num sentido, não é Mauro, mas no outro sentido, sim é Mauro. Graças a Deus que Mauro está bem, mas eu posso estar errado, eu posso pensar, eu sou Napoleão. Ou algum irmão pode pensar que a Rainha Elizabeth. Lá tem muita gente, Napoleão, tá, os hospitais estão cheios de Napoleões, de Elizabeth e tudo isso. Isso quer dizer que não nos conhecemos bem. Eu sou Gino, mas penso que sou Napoleão. Então, isso é uma imagem errada de mim mesmo. Às vezes acho que eu sou o principal e estou lá nos céus, e de pronto vem um baixão, fico deprimido, acho que não sou nem uma meia, nem um sapato. Minha imagem é negativa, às vezes é exaltada, não é exata, eu estou enganado de mim mesmo, quero que os demais pensem de mim, o que eu penso, o que eu digo. Eu posso estar errado, você, qualquer de nós pode estar errado, mas não Deus. Deus nunca está errado acerca dele mesmo. Ele se conhece como ele é. Não tem nada desconhecido ante si mesmo. Ele se conhece todinho ele mesmo, e conhece não só ele mesmo, conhece tudo, conhece todas essas coisas, ele é omnisciente. Esse Deus. Então, Deus tem como Mauro, porque Mauro foi feito à imagem de Deus, como homem, como você também. Deus tem de si mesmo uma imagem gerada por ele, não no tempo, porque ele não começou a se conhecer, gerada no autoconhecimento eterno, unigênito de Deus. Então, a imagem de Deus, na qual Deus se conhece e se reconhece e se revela, e eu disse, eu sou o que sou. Essa palavra que revela a plenitude exata de Deus. Esse é o verbo. Isso que quer dizer verbo. Palavra, mas não qualquer palavra. Liençol é uma palavra acerca disto, o microfone é outra palavra acerca disto, mesa é outra palavra. Mas qual é a palavra que declara e mostra a Deus como Ele é? Antes de ser uma palavra, tem que ser uma imagem, um conceito, um conhecimento de si mesmo que Deus tem. Então, a imagem que Deus tem de si mesmo é igual a Ele, porque Deus não está louco. Deus se conhece fielmente. A imagem que Ele tem diante de si é igual a Ele. Em tudo, sempre esteve com Ele. Mas é com Ele. A essência, porque isso é algo que acontece no próprio Deus, é inerente a Deus, é inerente à essência divina. Portanto, a imagem que Deus tem de si é divina, como Ele é divino. Porque se não fosse igual a Ele, Deus não se conheceria bem. Não se conheceria bem. Mas Deus sim se conhece bem. Não tem nada além nem nada a quem. Ele pode falar aquele que eu sou. Eu sou o que sou. Então, essa expressão, eu sou o que sou, é a palavra que declara perfeitamente a Deus. E essa palavra é o verbo de Deus, que é a imagem que acompanha a Deus toda a eternidade, na qual ele se reconhece. Quando Deus olha a sua imagem, diz: nossa imagem.
vamos fazer o homem a nossa imagem. Por que fala nossa? Porque ele se reconhece fielmente no Filho. Quando ele vê seu Filho, que é sua imagem, a Bíblia diz que o Filho é a imagem do Deus invisível. O Pai é o Deus invisível, mas o Filho é a imagem dele, na qual ele se conhece e pela qual ele se revela. E ele se aparece, a vezes mostra um pouquinho. Essa é uma teofania, uma aparição de Deus. É o mensageiro do Pai, o anjo da sua presença, mas não um anjo criado. Anjo no sentido de ofício de mensageiro, mas é da mesma essência, é igual a ele. Filipenses, escute aqui, vamos lá, Filipenses, voltamos aqui, capítulo 2, Filipenses, capítulo 2. Disse o versos 5 e 6, sobretudo o verso 6, mas vamos ver do 5 a 7. Tendo em vós, porque tudo isto vai desembocar na igreja, como vamos compreender o que é igreja? Cinder a Deus em Trindade, irmãos. Não pense que este é um assunto teológico e nada prático. Eu gosto de coisas práticas, não teologia. Amados, se você vê Deus, isto é o mais prático. Se você compreende como o Pai ama o Filho, como o Filho ama o Pai, como o Pai faz tudo para o Filho, não quer fazer nada sozinho, senão com o Filho, e o Filho não quer fazer nada para si, senão para o Pai, e o Filho é leal ao Pai, e o Pai é leal para o Filho. Aí é que compreendemos o que é a família. Quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, e faz o homem em família, homem e mulher, para ter filhos. E logo fala, que tu, como tu, o Pai, em mim, eu em ti, que eles, a igreja, sejam um. Como vamos compreender a igreja sem ver a Trindade? Como vamos entender a Deus se nós estamos no espírito comum do Pai e do Filho? O Pai e o Filho têm tudo em comum, tudo, o teu é meu, o meu é teu. O Pai está no mesmo espírito que o Filho, e o Filho está no mesmo espírito do Pai. Se não percebemos a Deus em Trindade, como vamos saber que é solidariedade? Como vamos saber que é lealdade? Como vamos saber que é comunhão? Não há saúde, só há divisão, só há guerra. Sem Trindade. Sem Trindade não há civilização. A civilização é a Trindade formada na igreja. O resto Deus chama de bestas. Acho que os gregos eram civilização, Deus chama de besta. Os romanos, outra besta espantosa. Civilização é a Trindade na igreja. Irmão, sem Trindade não há civilização, não há família, não há solidariedade, não há lealdade, não há amor, não há compaixão, não há transparência. Só a partir da Trindade isso é possível. E o mais prático que existe é conhecer a Deus em espírito e ser cativado por esse espírito. E não querer continuar em nós mesmos, nos aborrecer a nós mesmos, nossa miséria, nosso egoísmo, nossa maldade, nossa mesquindade, e ser cativados por Ele, e ser tocados pelo Espírito dEle, e cativados pela sua natureza, e participar da sua natureza. Isso que vai se formando na igreja. Mas que igreja vai haver sem Deus Trino? Sem Trindade, né? Como tu, ó Pai, em mim, esse é um modelo, e eu em ti, que eles, a igreja, sejam um em nós. Esse nós é a Trindade, e esse nós é o que vai aparecer na igreja. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Aleluia! O que estava só na eternidade começa a aparecer em Jerusalém.
Pessoas comuns e correntes, pecadores, frágeis como eu, como você, começam a ser perdoados, começam a se amar, a se abraçar, a procurar ser leais um no outro, apesar de si mesmos. Ser purificados, ser transparentes, ser um. Não há civilização, nem igreja, nem família sem Trindade. Aí começa tudo. Aí estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência de Deus, que é para ser expressado na vida da igreja. Então disse aqui, Filipenses capítulo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, note essas frases, subsistindo em forma de Deus, subsistindo em forma de Deus, esse verbo subsistir, daí vem subsistência, que significa hipóstasis, que é o que fala Hebreus 1:3, que o Filho é a imagem, o caráter, ou seja, a impronta, a reprodução da subsistência, da hipóstase do Pai. O Pai subsiste e se reconhece no Filho, e esse Filho subsiste diante do Pai eternamente com o Pai, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Esse si mesmo é a pessoa divina do Verbo que estava com o Pai. Aí está a pessoa do Filho. A si mesmo, essa é a pessoa do Filho, se esvaziou, não só aqui na terra, antes da criação, se esvaziou. E logo se fez também homem, e disse, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Isso é o que expressa a Deus. Agora o Pai pode falar, nossa imagem, assim como é meu Filho, assim é que eu sou, ele é a minha imagem. Aquele que vê o Filho, vê o Pai. Aquele que me conhece, disse Jesus, conhece meu Pai. Ninguém conhece a Deus. Por isso, quando Diótrefes estava começando a se engrandecer, proibindo receber os apóstolos, expulsando Simão da igreja, se recebia o apóstolo João ou os outros apóstolos, disse, aquele que faz o mal não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Quando você conhece a Deus, você tem vergonha de ser como você é. Irmão, nós temos que viver constantemente em vergonha de nós mesmos, para ser limpados e ser cativados pelo Senhor, e poder ser como Ele é, porque Ele nos criou para ser como Ele é. Façamos o homem, não um homem, o homem, o gênero humano, o corpo, a nossa imagem. Todos nós, como um corpo, temos que expressar a Deus. Mas como vamos expressar a Ele se não conhecemos Deus? E como vamos conhecer Ele se Ele não tivesse se revelado na história, e na Bíblia, e no Espírito? É a igreja que conhece a Deus. E o Deus que a igreja tem estado conhecendo é um Deus trino, Pai, Filho e Espírito. Então, aqui está começando a falar desse Deus. E dizem, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Note isso. Estar com Deus. Nós, em nosso egoísmo, individualismo, não queremos estar com ninguém. Quando vamos gastar o dinheiro, a esposa não sabe quanto dinheiro tem, tudo escondido.
Tem para isto e para isto só. O demais é para tomar cerveja. Mas ele não fala quanto deixa para a cerveja e para o vestido dela, nada. Você me está entendendo? E que é muito prático o assunto da Trindade, irmão. É muito prático, não é teologia somente. Aprender a ser transparente. Aprender a fazer as coisas juntos. O pai não fez nada sozinho. O pai podia fazer as coisas sozinho, mas não gostou. Disse aqui, sigue falando. Ele e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito. O pai não quis fazer nada sozinho. O pai fez tudo com seu filho e com seu espírito, que é aquela plenitude comum que eles compartem, que é espírito. Tudo que é do pai é do filho, tudo que é do filho é o pai é o amante, o filho é o amado e o espírito é o amor comum. O pai não faz nada sozinho. Alô? Não faz nada sozinho. Então, se compreendemos a Trindade, vamos compreender o presbitério. Compreende, irmão? Se compreendemos Trindade, vamos compreender o presbitério, a equipa das apóstolos, vamos compreender. Vamos compreender a família, vamos compreender a sociedade, vamos compreender o gabinete, um gabinete justo, de vereadores ou de ministros. Irmão, até a política vai ser sarada se está em Cristo. Mas se não estamos em Cristo, irmão, só vai ser uma guerra. Vamos nos parecer mais ao diabo, com inveja, com rivalidade, com traição, fazendo tudo pelas costas, com mentira, com engano. Esse é o diabo, irmão. Essas são trevas. Isso não é luz. Estar em luz é diferente. Estar em luz é ser sincero, falar a verdade, ter compaixão, se colocar no lugar do outro, não pensar somente em nós mesmos. Irmão, se conhecemos Deus, vamos ter vergonha de nós. Vamos ter vergonha de nós. Vamos pedir, Senhor, me limpa, eu quero te seguir de verdade. Eu quero te seguir. Então aí, aqui, aparece Deus fazendo tudo, planejando primeiro, aparece lá em Provérbios 8. Vamos para lá, Provérbios 8. Planejando. Aqui vossa tradução é muito gostosa. Vossa tradução fala algo interessante do verbo. Capítulo 8 de Provérbios, verso 12, diz assim: eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Você vê que a sabedoria de Deus, que é Cristo, segundo 1 Coríntios 24, está personalizada. Eu, a sabedoria. E agora disse desde o verso 22, escute o verso 22, e lembre-se de João, e lembre-se de Colossenses. E vamos ler João, e vamos ler Colossenses em Provérbios. Olha aí. Javé, que aqui disse o Senhor, Javé, o Pai, me
ou seja, a sabedoria, a segunda pessoa da Trindade. Veja aí a Trindade, ó. Yahvé me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Que é isso? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Yahvé é o Pai, me, ou seja, ao Filho, a sabedoria, o Verbo, me possuía. Ou seja, que a possessão do Pai é o Filho. O Filho é a esfera do reino do Pai. Ai, não havia nem criação, nem querubim, nem serafim, nem anjos. Só estava o Pai com o Filho no Espírito. E qual era a esfera do reino eterno do Pai? O Filho. O Filho sempre lhe agrada ao Pai. Me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Aí você vê o Pai ao Filho, se dá conta? Quem que está falando aqui? A sabedoria, que é o Verbo. Sabedoria acerca do próprio Deus. Autoimagem eterna de Deus, gerada por Deus sem princípio, não criada. Gerada no autoconhecimento eterno, não criada, não iniciada. Desde a eternidade fui estabelecida. Olha que fala a sabedoria. Desde a eternidade. Desde o princípio, antes do começo da terra. Note-se antes. O que fez João? Resumiu isto. No princípio era o Verbo. E o Verbo era com Deus, e o Verbo era Deus. E que disse Paulo aos Colossenses? Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas por ele foram criadas. Irmão, você está lendo o Novo Testamento no Antigo. E este capítulo foi aquele que serviu para poder se comunicar os judeus com os gregos no período intertestamentário, quando Deus estava cozinhando a revelação para glorificar e mostrar seu Filho, e pelo seu Filho se mostrar a si mesmo. Então diz aqui, antes de haver abismos, diz esta tradução, eu nasci. Mas essa palavra eu nasci é uma tradução. A palavra original é fui gerada. A sabedoria foi gerada. Como é que a sabedoria é gerada? Quer dizer que havia um tempo em Deus que Deus não era sábio, e um dia Ele criou a sabedoria? Não. Deus sempre foi sábio. A sabedoria é estabelecida desde a eternidade. Então, por que fala que fui gerada, que aqui traduz eu nasci? É porque no autoconhecer-se de Deus, essa imagem de Deus aparece. Mas esse autoconhecer não é no tempo, é eterno, é algo intrínseco, inerente a Deus. Por isso ele é o Filho unigênito do Pai. Isso quer dizer unigênito, gerado. Mas gerado não quer dizer criado. Por isso os antigos, os maiores aqui, se lembram que antes os católicos faziam a missa em latim e ninguém sabia nada. O padre dava as costas para a gente e falava Dominum vobiscum é com espírito tudo, mas não sabia o que era. Todos ouviam, repetiam em latim e iam embora e não sabia nada. Depois, veio o Vaticano II e disse, agora o padre não vai dar costas ao povo, vai falar para o povo lá e vai falar na língua vulgar. O Senhor esteja convosco, com teu espírito. Pelo menos alguns sabiam o que repetiam. Agora era no idioma vernáculo.
Então agora a missa já virou em português. E falava: criado, gerado ou não criado. Assim falava na missa, depois do Vaticano II. Deus de Deus. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Luz de luz. Gerado, não criado. De onde tirava esse pedaço da missa? Dos antigos escritos da igreja primitiva, onde disse que Jesus é Deus verdadeiro. João disse: sabemos que o Filho de Deus tem vindo para que conheçamos o que é verdadeiro. 1 de João 5,20. E estamos no verdadeiro, no seu Filho Jesus Cristo, disse João. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele está falando que o Deus verdadeiro é o Filho, e o Filho fala que é o Pai, e o Pai fala que é o Filho. Então, por isso era que em Nicéia, e depois nas missas do Vaticano II para cá, falavam Deus de Deus. O seu Filho é Deus de Deus. E Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Luz de luz. Gerado, não criado. Por que falavam isso na missa? Porque estavam repetindo. Alguns repetiam sem entender, mas outros entendiam, porque os primeiros que falaram nisso foram os apóstolos. E depois os cristãos da igreja primitiva. E depois virou em latim e a gente repetia sem entender nada. Depois passou a tradução e se repetia a tradução também sem entender. Mas o Espírito Santo começa a fazer entender com o tempo. E aí você sabe que era que estavam falando por causa dos antigos cristãos. Não era coisa só da missa. Era coisa da Bíblia, por ser dos apóstolos e da igreja primitiva, que alguma coisa ficou no catolicismo e depois continuou no protestantismo, mas tem estado na Bíblia. A Bíblia fala ao Pai, único Deus verdadeiro, e fala do Filho, este é o único Deus verdadeiro. Por isso disse Deus de Deus, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado. Por que gerado? Porque quando Deus se conhece, gera sua própria imagem. Mas como sempre se conheceu eternamente, então esse é gerado, é unigênito, mas não é criado, porque sempre foi. Deus nunca começou a ser sábio. Deus nunca começou a ter sabedoria. Sempre foi sábio. Sempre a sua sabedoria que ele gera quando conhece e sempre conhece, portanto não é no tempo, mas é gerado. O Filho é unigênito do Pai. Então, por isso disse aqui, eu nasci, mas esse eu nasci é uma tradução. A palavra exata é fui gerada. Eu, a sabedoria, fui gerada. Quando? Quando Deus sabia. Enquanto Deus sabia, a sabedoria era gerada. Mas quando Deus sabia? Sempre, eternamente. Então ele não é criada. O Filho não é criado, é eterno com o Pai. Subsistia em forma de Deus, mas se esvaziou e tomou forma de homem. Não se reteve, não se humilhou, não tuvo dívida do seu Pai. Agora só ele vai ficar da divindade, eu vou ficar lá na terra. Não fiz isso. Confiou absolutamente no Pai, se humilhou até a morte. O Pai sabia isso. Ninguém conhecia o Filho, mas o Pai conhecia o Filho e permitiu a criação, e permitiu a queda, e permitiu a redenção com a humilhação dele. E aí nós estamos começando a conhecer o Filho como o Pai conhecia o Filho desde a eternidade. Agora nós estamos começando a conhecer o Filho. Não é digno de honra, de glória o Filho de Deus? Como diz a Escritura, que todos honrem ao Filho,
como honra o Pai. Aquele que vê o Filho, vê o Pai. Por isso o Pai disse: este é meu Filho no qual tenho contentamento, a Ele ouvi. Façamos o homem a nossa imagem, Filho. Você é a minha imagem. Quem te vê a ti, me vê a mim. Quem te conhece a ti, me conhece a mim. Porque o Pai e o Filho são um, no mesmo Espírito, que é do Pai e do Filho. Filho que e do Filho. Então seguimos lendo aqui Provérbios, e disse, e ainda estamos no verso 24, segunda parte, capítulo 8. Antes de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu fui gerada a sabedoria. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, ou seja, nem o espaço, nem sequer o princípio do pó, do cosmos. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Ele é meu Pai, e eu é a sabedoria, o Filho. Quando preparava os céus, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas por Ele, por intermédio dEle foram feitas. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Né? Você vê, aqui está o prólogo de João, em Provérbios. Aqui está o capítulo 1 de Colossenses de Paulo. Se dá conta? Isso foi o trabalho do Espírito no período intertestamentário, agora já introduzindo a base do Novo Testamento. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Essa palavra que aqui diz horizonte, horizonte é uma tradução, a palavra no hebraico é skros, que significa órbita. A face do abismo era toda aquela matéria nebulosa que havia no princípio, depois do segundo verso de Gênesis 1, 2. E disse que o Espírito se movia sobre a face do abismo, mas aquele movimento, alguns dizem que era círculo, mas a palavra exata é órbita. E Deus, através das, foi criando, e das nebulosas foi formando galáxias com sóis, estrelas, e formou também o nosso. Da nada fiz tudo isso, e depois formou, configurou, criou, formou. Tem vários verbos aí, Isaías 45, 18. Mas não é essa a parte, por isso passamos mais rápido agora. Quando traçava a órbita sobre a face do abismo. Aí precisamos depois nos deter nisso, mas estamos só na Trindade. Como vamos começar pela criação? Não podemos começar pelo princípio, temos que começar antes do princípio. Então disse, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fechava o mar o seu termo, aí vai ficar Araruama, vai ficar lá. Você tem que ficar de Araruama para fora. Aunque às vezes, agora no tempo do fim, pode subir um pouquinho, por causa do pecado. Mas disse Deus, quando afirmava, fechava o mar o seu termo, para que as águas não traspassassem os seus limites, quando compunha, esse verbo compor, é o mesmo que usa Isaías, os fundamentos da terra, então, seja na criação e na formação, no fazer, criar de nada e depois fazer com o que criou, e compor o que os anjos descompuseram, os caídos. Então diz aqui, então eu, ou seja, a segunda pessoa da Trindade,
a pessoa da sabedoria divina, que é Cristo, antes da encarnação. Cristo na criação, como disse a Bíblia. Cristo aparece na criação, como diz Hebreus 1:3. Todo por ele foi criado, disse também João. Disse: quando fechava o mar seu termo, para que as águas não traspassassem seus limites, 29. Quando compunha os fundamentos da terra, então eu, a pessoa do Filho, segunda da Trindade, estava com ele, o Pai, a primeira pessoa da Trindade, em todo, e era seu arquiteto. O Filho era o arquiteto do Pai. Note, o Pai, que amor tem com seu Filho. Nem sequer fez as coisas sem seu Filho, sino que fez com o Filho. Meu filho, vamos fazer. Como fazemos? Pai, façamos assim. Você que acha? Eu também acho. E você que acha disso? Vamos fazer assim. Faziam juntos. Irmão, se você vai fazer uma casa, conversa com Deus e conversa com sua esposa também. E se já tem filhos, converse com seus filhos também. Façam juntos as coisas, não façam sozinho. Porque senão o quarto vai virar só masculino. Mas ela é feminina, ela precisa um espaço feminino, como você precisa um espaço masculino, e um espaço dos dois e um espaço de cada um. E os filhos também precisam seu espaço. Vê, irmão, quão prático é a Trindade. Sirve até para fazer arquitetura. Eu era seu arquiteto. Quando ele fazia isso, eu estava com ele. Quando fazia aquilo, eu estava com ele. Irmão, como precisamos aprender a fazer juntos as coisas. Com nossa esposa, com nossos filhos, com nossos irmãos, com a igreja. Quanto sofremos quando somos egoístas, individualistas. Não que não seja um indivíduo, não que não seja uma pessoa que Deus quer que seja, não que não seja autêntico com você mesmo e sua consciência, mas cada um de nós não é sozinho. Amém? Não é sozinho. Então diz aqui, então ele estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia era as suas delícias. Oh, meu Deus. Que terrível. Às vezes vou fazer compras com minha esposa e ela quer farinha amarela, eu quero branca. Ele gosta de feijão preto, eu gosto vermelho. Como temos que aprender a comprar dos dois? Oh, meu Deus. Não é fácil, verdade, irmão? Mas aqui disse que eram suas delícias dia por dia. E quando aprendemos, quando estamos no Espírito, um pensa no outro e o outro pensa no outro. Mas senão não é delícia, é pura guerra. Não é verdade, irmãos? Pura guerra. Mas quanto temos que aprender de nosso Deus, verdade, irmão? De nosso Deus. Então ele disse aí, folgando perante ele em todo o tempo, contínuas vacações e feira constante, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Olhe como é Deus, que maravilha! Você dá conta, irmão? Esse Provérbios 8 parece que fosse João 1. E é. Parece que fosse Colossenses 1. E é. Parece que fosse Apocalipse também. Se regozijando com os filhos dos homens. Deus fez isto e disse, Deus tudo fez para seu filho, mas depois de fazer tudo disse,
não é bom que o homem esteja só. Vou lhe fazer uma ajudadora idônea. Que uma ajudadora idônea? Alguém que faça as coisas com ele. E Adão era a figura de Cristo. E Eva a figura da igreja. Ele estava pensando em Cristo e na igreja. Mas fiz a família, para a família servir para nos ensinar acerca de Cristo e a igreja. Que lindo aprender isto, irmão. Você quer se inscrever nessa universidade de Deus? Você quer aprender com Deus? Fale para Deus: Senhor, não quero mais ser egoísta, não quero mais viver só para mim, não quero usar os demais para mim, não quero controlar ninguém, só quero amar, me ensina. Amém. Isso é se conhecemos Deus. Então, amados, vou ler rápido para terminar por causa da hora lá em Colossenses, que temos estado repetindo. Já vimos João, agora vimos Provérbios. Vamos lá, Colossenses. E você vê que esta parte de hoje é continuação daquele capítulo último de Búzios. Amém? Perceberam aí? Então, seguimos, para terminar já esta parte. Colossenses, bem depois de Filipenses. Vamos a começar a ler, a ver, encontro mais rápido o começo aqui na minha Bíblia, no capítulo 1. Vamos ler desde o verso 9. Desde 1:9. Comecei muito cedo, mas já é para acabar. Por esta razão, olhe, nos relatou de vosso amor no Espírito, instruídos. Agora diz 1:9, Colossenses. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de epignosis, ou seja, de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de, escute, qual é o efeito do conhecimento espiritual? Essa é a base da vida, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo, de novo, na epignosis de Deus, no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, isso é no Espírito, segundo a força da sua glória. Agora olhe isto: fortalecidos em toda a perseverança e longanimidade, com alegria. Como conhecimento se tornou perseverança, a revelação se tornou alegria e se tornou longanimidade. Dando graças ao Pai que vos fez idôneos, ajudador idôneo, os fez a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, graças a Deus, irmão, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível. O Deus invisível é o Pai. A Deus ninguém viu jamais. O unigênito Filho que está no seio do Pai, Ele lhe deu a conhecer. Ele é a imagem, o Filho é a imagem, e o Pai é o Deus invisível. Então disse aí, o primogênito de toda a criação. Ou seja, quando os primeiros que foram criados, já Ele estava aí, antes que eles.
E disse assim: pois nele, esse pois quer dizer o sentido de primogênito. Não é que foi o primeiro criado, não, aqui eu vou explicar pois. Por que fala ele de primogênito? Pois nele foram criadas, não que ele foi criado, sino nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. E começa, sejam tronos, aqueles 24 tronos daqueles 24 anciãos gloriosos, que como fala Isaías e dos que fala Apocalipse. Sejam soberanias, quer principados, quer potestades, todo foi criado por meio dele, ou seja, nele, por meio dele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. Aí está resumindo antes disto, antes de aquilo, que fala Provérbios 8. Nele todo subsiste, não somente todo foi criado, sino que todo subsiste, ele que mantém em existência até o próprio diabo. Se ele não sustentasse a pessoa do diabo, o diabo desaparecia. Que desagradecido o diabo, não? E ainda nós subsistimos porque ele nos mantém vivendo. Se Deus não quisesse, permitisse, desapareceríamos. Nele tudo, ainda o diabo, ou senão não seria tudo. Por isso fiz menção do diabo também. Nele, no Senhor, todo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, não que ele tenha princípio, não. Ele é o princípio de tudo. O primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vosotros também, que outrora erais estranhos e inimigos, no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo dos céus, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Que precioso, irmãos, hein? Aí está Provérbios 8, incluído em Colossenses, incluído em João, Deus fazendo o preparo para passar a revelação dele e a dispensação dele de Israel, também pelo Messias, a toda a igreja, e pela igreja a todas as nações, a toda criatura. Vamos a dar graças a Deus. Querido Pai, obrigado que nos concede nos deter um pouco de tempo em lembrar estas palavras da Bíblia, que várias vezes temos visto. Senhor, nos concede nos envergonhar de nós mesmos, nos purifica, nos limpa, nos ajuda a viver na Tua luz, viver para Ti, viver não somente como homens, sino como filhos e filhas de Deus, e como igreja, como família do Deus vivente. Nos conquista, Senhor, e nos ajuda a envergonhar ao inimigo, para a Tua glória e para a Tua alegria, para trazer alegria a Teu coração,
Assim como temos trazido muita dor e tristeza, que o Senhor teve dor de ter feito o homem, mas o Senhor sabia que haveria alegria depois da dor. E por causa desse gozo colocado diante de ti, menosprezaste tudo o opróbrio, todo o vitupério, por causa da alegria que venceria as trevas. Senhor, seja luz em nossas vidas em espírito e em verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.